Salve a todos! Pois é, pessoal, vou voltar a falar hoje novamente sobre a questão do forte e do fraco, que a gente tanto comenta aqui. Mas Tadeu, forte e fraco? Sim, porque infelizmente o mundo vive sob uma moral de fracos. E infelizmente isso acontece diante do que estamos vivenciando, que é a grande crise. Mas existem aqueles países que tentam sobressair-se, e uma delas é os Estados Unidos da América agora, com a posse do Donald Trump, o 47º presidente dos Estados Unidos, em que se propõe realmente, já nos seus primeiros passos da sua gerência, já tocou ali vários decretos que já está mexendo com a questão mundial e até do capitalismo, de um modo geral. Porque, veja bem, o que é que ele já propõe inicialmente? É fazer uma limpeza dos mochileiros, mulambeiros, pobres, que tentam se adentrar aos Estados Unidos. E com isso, quer dizer, provoca uma situação até perturbadora para a própria população norte-americana. E evidentemente que a questão aí, e vamos discutir isso em tese, não estou aqui fazendo defesa nem atacando, é preciso entender isso. Nós colocamos aqui num ambiente crítico de imparcialidade, a ciência trabalha na imparcialidade. Então, veja bem, é por uma questão moral que ele deve fazer isso. E ele se comprometeu já no seu decreto a fazer esse tipo de limpeza, para melhorar o seu país, evidentemente. É claro que isso tem conduzido a umas certas questões, e uma delas, quer dizer, é no tocante do porquê que ele faz isso. Evidentemente que um governo, o próprio Maquiavel, vamos fazer uma citação aqui, maquiavélica já de início, ele diz o seguinte: não há governo que se suporte, se ele já inicialmente, na sua prática, no seu gerenciamento que assume, ele já não fizer uma limpeza, e uma limpeza até administrativa mesmo. Então você deve eliminar os inimigos, você deve afastar todos os contrários para que você possa trabalhar livremente. E isso, naturalmente, ele está se propondo a fazer. E aí você já vê uma série de críticas, porque são outros países que agem fracamente, que abrem as portas dos seus territórios, dos seus países, para atender pessoas que não dizem respeito ao seu gerenciamento, ao seu modo ao modo de conviver e viver dentro do seu país. E isso naturalmente choca. Choca porque, naturalmente, o forte é aquele que tem que ser forte, ele não pode agir emocionalmente, ele não pode agir de forma sentimental, quer dizer, abrir as portas do país, conviver com pessoas que vêm lá da sua pobreza, da sua indignidade social, cultural, seja lá o que for, e chegar e se aboletar de uma forma definitiva dentro dos Estados Unidos da América. Evidentemente. Então, ele precisa fazer realmente essa limpeza. E isso necessita o quê? De ser forte, de ter dignidade de governo. Isso prova de que ele está agindo fortemente porque não está agindo sentimentalmente. E ele precisa agir dessa maneira para poder gerenciar o seu Estado de uma maneira tranquila. Mas vamos citar um outro exemplo, aqui do cara que é forte. Ele houve aí um encontro em Davos, na França, das grandes potências e tal, e olha só o que ele falou. O cara é meio doido, mas exatamente, o cara hoje, para ser forte, ele tem que ser meio incomum, porque se ele for comum igual a todos, ele é fraco, correto? Ele tem que ter um pensamento realmente fora da questão. Então ele lá, num grande fórum, onde participavam os maiores países, as maiores potências em termos de capital, olha só o que ele falou, o seguinte: olha, eu quero, ao invés dele se dirigir aos países que estavam ali presentes, olha só o que ele fez, ele se dirigiu aos empresários. E ele disse o seguinte: eu quero vocês, empresários, no meu país, produzindo, quer dizer,
fazendo com que a gente tenha uma participação, né? E com isso, vocês vão ganhar muito, né, em potência capitalista. Por exemplo, eu prometo a vocês que vou baixar diferencialmente toda a carga de impostos que vocês tiverem, só para que vocês venham produzir no meu país, importar, exportar. Enfim, aí ficou todo mundo meio atônito, né? Meio atônito, porque ao invés disso chocou frontalmente o mundo capitalista, sacou? Porque esperava-se que ele falasse das potências, né? Do enriquecimento cada vez maior. Ele não se dirigiu às empresas. Não é interessante? Porque esses empresários exatamente que vão fortalecer a sua gestão, né? Vão fazer com que ele tenha cada vez, né, uma arrecadação maior, tenha condição de produzir mais para a população, né, norte-americana, né? Mas olha só, vamos fazer uma outra citação aqui, né? Porque o problema, quando a gente cita aqui a questão do fraco, é exatamente essa. Você vê que os países chamados periféricos, por exemplo, Brasil, Venezuela, né? Como é que eles agem? Agem sempre com a bondade. Precisamos abrir para os irmãos, né? Ser conivente, né? Ter gratidão para com eles. Meu amigo, esse é um processo de enfraquecimento, porque você não pode deixar de pensar no seu país, deixar de pensar na sua população, na sociedade em que você governa, para pensar em outras pessoas. Isso é um pensamento tipicamente fraco. Não existe relação de você ser uma pessoa, um país forte, em que possa tentar agregar todos. Não existe. E esse é um pensamento exatamente fraco, que é aquele que tenta congregar todos sob a mansidão, sob a bondade, né? Para que ele produza cada vez mais aquele sentimento de: olha, meus amigos, eu sou bom com vocês. Quando, na verdade, é uma coisa improducente, tipo até, digamos aí, um país como o Brasil, né, que está no fundo do poço, digamos assim. E a previsão para esse ano, inclusive, não são das melhores em termos econômicos e sociais para o Brasil. E mesmo assim, quer dizer, o governador, o presidente, se locupleta, né, dos fundos que pertencem à população para distribuí-los à população de pobres e fazer com que eles pensem que estão vivendo melhor, mas estão cada vez mais sendo afundados, cada vez mais enfraquecidos, porque eles estão sendo diluídos, né, por esse capital, diluídos por essa forma de governo, que é uma forma enfraquecedora. Não existe contribuição em termos morais, sociais, se você não agir fortemente, se você não produzir no cidadão o elemento fundamental da sua potência própria, de que você precisa vencer por você mesmo, meu amigo, e não ficar esperando migalhas do governo, que isso o enfraquecerá naturalmente, sem dúvida nenhuma. Sacou? Então, é isso aí. O Trump é o cara que pode realmente mudar a ideia até de alguns países se seguissem ele, naturalmente. Mas vamos ver, vamos estar atento a isso aí. Essa é uma forma da gente fazer aí uma relação entre forte e fraco, porque aí você vai entender bem, ou você age com o sentimento, com a razão, ou você age com o coração. E aí, você é que decide. Um abraço a todos, volta a qualquer hora.